Bom, gente, então esse é o nosso terceiro vídeo. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a dinâmica de aquecimento da Terra, alguns fenômenos que ocorrem com esse aquecimento, com essa dinâmica, e mais algumas formas de vapor d'água que se distribuem pela atmosfera, que são alguns chuvas que a gente pode ver, né? Neve, orvalho, enfim. A gente vai ver isso mais ao longo desse vídeo. Então, eu vou começar falando sobre a dinâmica de aquecimento da superfície. Eu já falei um pouco para vocês, né, como ele funciona. É o Sol emitindo radiação ultravioleta e a Terra absorvendo e emitindo de volta radiação infravermelha. É como se a gente usasse uma forma de energia para esquentar, por exemplo, um fogo para esquentar uma panela, né? Então o Sol ele emite essa energia e depois a Terra ela fica aí aquecida, acumulando essa energia em forma de calor. O aquecimento diurno, que é quando o Sol ele começa a emitir energia naquela determinada região da Terra, esse aquecimento ele chega à temperatura máxima entre as 3 horas e as 5 horas da tarde, porque já deu tempo do Sol aquecer bastante essa região e já é a hora que começa a anoitecer, né? Então o Sol quando o Sol começa a se pôr, um pouquinho depois disso ele começa a se pôr, e essa energia ela fica muito acumulada já no planeta, porque foi um dia inteiro de aquecimento. Então isso gera o que a gente chama de temperatura máxima. É o que a gente vê também na televisão, né? Nos jornais, principalmente falando sobre meteorologia. E o resfriamento noturno, que é quando a Terra ela conseguiu dissipar toda a energia sem receber nada de volta. Ela vai sofrendo um processo de resfriamento, né? Toda essa energia acumulada durante o dia ela começa a se dissipar de volta, ela começa a perder calor, porque essa região não está mais sendo aquecida pelo Sol, porque está de noite. Então, esse resfriamento máximo, que é o período da chamada agora temperatura mínima, ele tem aí o seu ápice entre as 5 e as 7 horas da manhã. Então aí a gente tem a temperatura máxima e a temperatura mínima, que são dois temas também bastante falados quando a gente assiste o jornal, né, falando sobre meteorologia. E eu queria falar para vocês sobre 3 fenômenos que a gente pode observar dentro dessa dinâmica de aquecimento, que são fundamentais para a gente entender como funciona essa dinâmica. O primeiro deles é o efeito estufa, que é bastante falado. Esse efeito estufa ele é um efeito natural, ele ocorre sem interferência nenhuma humana. Ele acontece da seguinte forma: quando o Sol emite essa energia e a Terra aquece, quando ela reflete de volta a energia que não é absorvida, essa energia ela não se perde no espaço, ela fica retida pelos gases da atmosfera, né? Então é como se funcionasse como um isolante térmico. Essa energia ela entra e quando ela é refletida de volta, ela não se perde completamente, ela fica ali ainda presa por esses gases da atmosfera. E uma parte do calor, claro, ela é dissipada. Então esse é o efeito estufa. E agora falando sobre o aquecimento global, né, que é uma espécie de agravamento do efeito estufa por conta de vários fatores que ocorrem, vários fatores antrópicos, né, de interferência humana que aumentam esse efeito estufa e fazem com que a gente tenha esse fenômeno chamado aquecimento global. Ele é um fenômeno que ele deturpa um pouco a temperatura terrestre, né? Por conta da grande quantidade de gases que são liberados, como por exemplo no escapamento de carros ou em sprays, né, de desodorante e ainda indústrias. Então, por conta dessa emissão de gases superior, a concentração de gases na atmosfera ela aumenta, né? A de gases nocivos e gases que seguram um pouco mais o calor dentro da Terra. Então é como se eles bloqueassem a dissipação do calor para o espaço. Então se a gente for enxergar aqui a retenção do calor pelos gases estufa, né? Trazendo esse efeito estufa, é como se a gente adicionasse gases
que tem maior potencial de bloquear esse calor e dificultar essa dissipação do calor, gerando aí o aumento da temperatura, né, no chamado aquecimento global. Um terceiro fenômeno é a inversão térmica. A gente tem ao longo do dia, num fluxo normal, a circulação de ar, como eu falei para vocês. Esse ar ele tem a tendência do ar quente subir e o ar frio descer, ocupando o espaço do ar quente, né, que subiu. O fenômeno da inversão térmica ele acontece principalmente no inverno, que é um momento onde o solo ele se aquece com mais dificuldade. A incidência de energia ela é menor, né? Então é um fenômeno também natural. A tendência é que o ar sobre o solo ele não aqueça com a mesma intensidade que em outras estações do ano, certo? Então, como ele é o ar frio, ele já tem a tendência a ficar sobre a superfície. E o ar quente na segunda coluna, evitando que o ar frio suba, né? Então essa circulação ela é dificultada. O que isso influencia? Quando a gente tem muita liberação de gases, né, dos CFCs, dos escapamentos de carro, muitas queimadas, então quando a gente tem muitos desses gases sendo liberados durante a inversão térmica, todos esses gases ficam acumulados na coluna de ar mais próxima à superfície. Então é um fenômeno também nocivo, inclusive para o ser humano, porque ele pode aumentar aí a alergia, né? Por isso muita gente tem ataque de alergia no inverno principalmente, justamente porque esse ar não circula direito e esses gases vão se acumulando próximo à superfície. Então dificulta a nossa respiração. Algumas partículas também de queimados, micropartículas podem ficar pelo ar. Então é mais ou menos assim que funciona a inversão térmica. E já então que falamos de atmosfera, de ar e de vapor d'água, a gente vai falar ainda sobre outros fenômenos, outras formas do vapor d'água que podem ser encontradas na natureza. Uma delas é a neblina, né, que é o vapor d'água que em contato com a superfície mais quente, o vapor d'água numa temperatura mais quente em contato com a superfície mais fria, ele tem essa tendência a se condensar. Então, por isso a neblina ela é muito comum, sobretudo no início da manhã, né, que é onde a gente tem a temperatura mínima. Então, a gente, quando acorda cedo, assim, costuma ver aquele vapor d'água bastante condensado, né, fica aquela coisa bastante densa, como a gente pode ver aqui na imagem. É por conta disso, né? O vapor d'água quente em contato com a superfície mais fria. O que mais? O orvalho ele é o acúmulo desse vapor d'água em gotículas quando elas entram em contato com alguma superfície fria também, certo? Mas diferente da neblina, ele não fica flutuando pelo ar, ele fica acumulado em gotículas, em plantas, às vezes na janela do carro também, né? Então essas gotículas é o que a gente chama de orvalho. Seguindo ainda, nós temos a geada e a neve. Então, vamos enxergar um pouco como uma forma mais radical dos outros dois que eu falei antes, né? A geada funciona mais ou menos como um orvalho congelado, né? A geada ela quando esse vapor d'água quente ele encontra com a superfície muito, muito fria, ele passa pela fase de gotícula e ele congela, né, de certa forma, formando a geada, principalmente aí na vegetação, como a gente pode ver aqui na imagem, essa imagem aqui de cima. E a neve também é um processo muito similar, né, quando o vapor de água ele congela e gera flocos de neve, né? E às vezes ele precipita, ele chove mesmo, né? das nuvens e forma a neve como nós conhecemos, como nós conhecemos não, né? Como nós sabemos de ver em alguns lugares. Nem todo mundo, principalmente da gente, eu nunca vi neve, por exemplo. Não sei se alguém já viu.
Então, uma outra forma do vapor d'água são as nuvens, como a gente pode ver. Essas nuvens elas podem ser classificadas também, tá? Então a gente tem aqui as cirrostratos, que são nuvens parecidas com neblinas. Nós temos as cumulonimbus, que são vapor d'água bastante condensados, né? Nimbostratos também bastante condensados, mas que não ficam em colunas de ar tão altas, não se sobrepõem tanto. Então aqui são algumas classificações de nuvens que a gente pode ver, que a gente observa, né, só olhando o céu. Vocês podem ver que as estratos são normalmente bastante densas também. E essas duas aqui são as duas nuvens de chuva. A cumulonimbus e a nimbostratos. E já que falamos de chuva, também temos os tipos de chuva, que são outras classificações, né, de chuva. Principalmente, agora que eu vi em cima eu botei outras cartografias, mas isso não tem problema não, isso é climatologia, tá, gente? Então nós temos aqui a chuva convectiva, né, em primeiro lugar. Essa é a chuva que a gente chama de chuva de verão. Ela ocorre quando, por evapotranspiração, quando o vapor d'água ele aquece, sobe com a coluna de ar mais quente, encontra uma coluna de ar mais frio, condensa, né, e transpira, vamos dizer, precipita. E aí começa a chuva. Elas são chuvas muito bem localizadas. Vocês conhecem as chuvas de verão. Elas chovem muito numa determinada região, em um determinado momento. Uma chuva muito intensa e depois ela cessa, né? Ocorre principalmente no final da tarde, nos nossos verões aqui do hemisfério sul. A gente tem ainda a chuva frontal. Essa chuva ela já é diferente das colunas de ar da chuva convectiva, né, que é o vapor d'água subindo, aquecendo e subindo, encontrando uma região fria. É o ar frio e o ar quente se chocando um com o outro e carregando consigo os vapores d'água, né, as nuvens que vêm com ele. Então, quando a gente tem esse encontro do ar quente com o ar frio, que são massas de ar mesmo, isso gera as chuvas frontais. A gente vai falar um pouco sobre as massas de ar mais para frente. Então, essas massas de ar elas vêm carregando nuvens e quando existe essa diferença térmica, elas precipitam. Esse tipo de chuva esses tipos de chuva são mais comuns durante o inverno, que são chuvas mais bem distribuídas e menos intensas também, né? Bom, e temos ainda a chuva orográfica ou de relevo, que ocorre principalmente na diferença térmica na diferença de altimetria, na diferença dos relevos, né? Então a gente falou aqui que os relevos mais baixos eles têm maior pressão e quanto mais alto, menor a pressão. Então são alguns fatores que interferem na chuva orográfica ou de relevo, né? Essa chuva ela vem circulando, a gente pode ver nesse caso, ela vem circulando através dos ventos que vêm do mar, né? Então vem trazendo essa nuvem de chuva e ao chegar ali encontrar essa barreira, esse relevo, essa nuvem acaba se precipitando, né? Por diversos fatores, pela diferença da pressão, por ter encontrado um obstáculo, né? onde a temperatura também é diferente. Então isso tudo faz com que essa nuvem precipite, certo?